Olá, estou aqui mais uma vez, hoje sozinha, né? Conforme eu havia dito para vocês, para gravar mais um vídeo da série Convivendo com o Carcinoma Basocelular, by Abrão e Clara Zatirco. E a proposta de hoje, conforme eu havia dito, será falar sobre curativo das feridas oncológicas, de acordo com o que o professor Abrão nos colocou no último vídeo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo, prestigiando os vídeos, né? E dizer a vocês que somos enfermeiros, mas não somos especialistas no cuidado a feridas, não somos estomoterapeutas, né? O que a gente está tentando passar aqui nos vídeos, né? Como a gente tem cuidado da ferida ao longo desses meses, né? Que agora de fato já estamos no mês de abril, já está completando quase um ano, né? Que começou o processo dessa doença. E agora a gente chegou na etapa para falar sobre a ferida oncológica. Porém, todo enfermeiro na graduação, bem como técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ele é preparado para cuidar de um curativo, né? Então, esses profissionais, eles têm uma base teórica, prática, né? Seja tanto no laboratório quanto no estágio hospitalar, de como realizar um curativo dentro da técnica. Mas este vídeo, o objetivo dele não é mostrar o que um profissional faria. Porque nós sabemos que muitos de vocês que estão assistindo os nossos vídeos podem não ser profissionais da área de enfermagem e que estejam com dificuldade para fazer o curativo de um familiar ou até mesmo o seu curativo. Então, pensando nessas pessoas que eu preparei a aula de hoje, né? Então, essa aula, ela está voltada especialmente para o cuidado da ferida em casa, porque é isso que nós estamos fazendo, né? Então, não teria muita coerência ensiná-los a fazer um curativo que a gente faz no ambiente hospitalar, que é bem diferente do ambiente de casa. Então, a primeira coisa a ser dita e compreendida é que eu vou estar falando sobre curativo que é realizado em casa. E por que isso? Porque, como o professor Abrão tão bem disse no vídeo anterior, a pessoa que não é profissional da área ou não tem alguém que seja profissional da área para cuidar do seu curativo, ela às vezes se vê um pouco perdida, né, quando ela tem uma situação dessas para ser enfrentada. Então, eu vou tentar aqui nessa aula ajudando as pessoas que estiverem nessa situação, né? Então, eu gostaria também de estar falando um pouquinho, né, sobre a cartilha do INCA, que é o material que eu estou utilizando hoje como referência, como fonte, né, dessa aula, porque quando a gente passa para algo mais formal, uma informação mais relevante, ela precisa estar fundamentada. E aí eu vou dar então para vocês a fonte, né? Se vocês quiserem procurar, vocês encontram esse material disponível em PDF, né? Basta digitar no Google, né? Feridas oncológica INCA 2020, que foi o ano que esse caderno deles foi criado. Né? Então, ele foi criado por médicos e enfermeiros, né? Então, é uma linguagem fácil, tranquila e acessível, né? Eu avaliei o material e o material ele é de boa qualidade e vale a pena ser seguido. O assunto é tratamento e controle de feridas tumorais e úlceras, né? No câncer avançado. Então, esse é o tema do artigo, que tem 46 páginas, né? Então não é muito extenso e ele é muito claro e objetivo. Logicamente, eu não vou estar falando desse artigo todo, né? Não haveria tempo.
seria aí uma atitude faraônica, né? É impossível de eu dar conta disso em um vídeo, tá bom? Então eu selecionei desse material alguns pontos que acredito que seja de maior relevância para esse vídeo de hoje, tá? E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu acredito que muitos de vocês estejam aí em casa me olhando e falando: nossa, mas que é isso? A professora Clara tá de touquinha da Mulher Maravilha? Que é isso, né? Com razão, é uma brincadeira, né? A gente está antecipando o carnaval do dia 21 de Tiradentes, né? 21 de abril, que é Tiradentes, que esse ano o carnaval vai ser antecipado, ou é a festa de Purim, né? No judaísmo? Não, não é nenhuma das duas. Eu tô protegendo os cabelos porque quando a gente vai fazer curativo, né, a pessoa que vai executar a técnica, ela precisa proteger o cabelo, né? Mas essa proteção não é para mim. Essa proteção é para evitar a contaminação da ferida, que está aberta, né, que está sem a camada da epiderme, que a protege. Então, se eu tiver meu cabelo ali em cima, cair um fio de cabelo, né? Ou então eu passar minha mão no cabelo, eu posso contaminar a ferida. E agora, em tempos ainda de pandemia, né, do Covid, vocês podem ter observado que os profissionais da enfermagem, eles utilizam touquinhas, né? Nem sempre da Mulher Maravilha, mas eles protegem com algum tipo de touca o cabelo, né? Então esse aqui, ele faz parte da paramentação da pessoa que vai fazer o curativo do outro. É muito importante. Então, para eu não esquecer, eu coloquei. E em segundo lugar, né, porque você tem que ser uma heroína para dar conta de se fazer um curativo em casa, especialmente porque às vezes a ferida não tem um aspecto muito bonito e se você não é da área vai ter essa dificuldade, então, né, você vai ter que ser uma super mulher ou um super homem, né, para dar conta de olhar aquela ferida, de não passar mal, né, de fazer quantas vezes for preciso, né, de tolerar, de suportar ali o dor e tudo mais. Então, essa é a razão da touca, já expliquei para vocês. Agora, dito isso, vamos lá para a parte séria da história, né? Então, sempre em cima, né, do que o professor Abrão falou, eu vou fazer a aula, né? Porque é como se fosse o estudo do caso do professor Abrão. Então, a gente está fazendo estudo do caso da doença dele. Então, ele nos disse que a princípio a ferida estava fechada e depois que passou pela drenagem, a ferida abriu. Então, muita gente me procurou, né, no privado para dizer assim: nossa, professora, quer dizer que se não tivesse feito essa lancetagem, que ele usa esse termo, ou a drenagem, a ferida não tinha aberto? E aí eu respondi para as pessoas: assistam o próximo vídeo que eu vou esclarecer isso para vocês, como eu estou fazendo agora. Então, essa é uma inverdade. Por que a ferida abre, né? A ferida, ela vai abrir, a ferida oncológica, em algum momento, mesmo que não haja drenagem, mesmo que não haja lancetagem. Mas então, por que acontece? Como ela abre? Ela abre porque lá atrás, eu já havia dito para vocês, né? Existe uma produção acelerada de células. E elas crescem de maneira rápida, né? E também desordenada. Desordenada formando bolas, formando nódulos, né? Formando saliências. E essas saliências, esses nódulos, né? Eles são formados e nutridos. Então, o tumor, ele tem uma espécie de raiz, que ele vai mandando nutrientes para aquele local. Então, ele cresce e ele vai se expandindo de tal maneira que a epiderme, que é a primeira camada da pele, ela rompe. Em algum determinado momento, ela vai romper.
extravasar e mostrar a parte interna da ferida, né? Que seria onde, né? A parte do tecido subcutâneo, a hipoderme e assim vai, né? Até chegar em locais mais profundos da pele, expondo até estruturas internas como ossos, tendões, dependendo de onde for a ferida. E por que ela continua crescendo? Porque existe a neovascularização. Então, além de você ter ali, né, uma produção aumentada de maneira rápida celular, você vai ter uma neovascularização. Então, se a gente olhar de perto para a ferida, para o nódulo, a gente vai conseguir ver microvasos sanguíneos. Eles vão nutrindo esse tumor. Então, ele cresce, ele abre e ele vai recebendo nutrição. E as áreas que elas são menos irrigadas, elas morrem. E aí ocorre a apoptose. E como ela morre, esse tecido morto, ele é chamado de necrose, tecido desvitalizado, sem vida, né? Então, uma necrose. A necrose, ela pode ser uma necrose de coloração escura, como ela pode ser uma necrose de coloração clara. No caso do carcinoma basocelular, que é esse que a gente está falando desde o início, ela mostra uma necrose amarelada, que é a necrose caseosa, que tem como base o tecido epitelial e as glândulas sebáceas, por isso que ele é amarelo, né? E da onde vem o odor, né, fétido? O odor fétido vem da proliferação de bactérias. Por quê? O tecido morreu e ele não sai dali. Ele fica agregado ao tecido neovascularizado. Só que ele não recebe mais vascularização, né? Ele não recebe mais alimentação daquele local. Então, ele morreu. E as bactérias, elas chegam. Ah, mas se eu fizer um curativo totalmente estéril no centro cirúrgico, isso vai acontecer? Vai. Porque é uma ferida aberta, por mais que vocês tomem todos os cuidados assépticos e antissépticos, em algum momento essas bactérias elas vão praticamente brotar dessa região, né? É algo automático, né? É como se você deixasse um tecido, um pedaço de carne fora da geladeira. Não posa nenhuma mosca, nada acontece, mas ele apodrece, né? Você vai ver que esse tecido, essa carne, ela apodreceu fora da geladeira. E aí, o que vai acontecer? Vai ter mau cheiro, vai ter saída de líquido. Então, a saída de líquido, que a gente chama de exudato, o odor, né, da secreção que sai, é justamente a produção das bactérias. Então, as bactérias, elas estão produzindo esse material, porque elas estão ali se alimentando do tecido morto, da necrose, né? Então, eu espero que essa parte tenha ficado clara. Se não ficou, vocês podem me procurar como acharem melhor, deixe no chat, faça comentário, como a gente tem feito normalmente. A aula que eu estou dando aqui, ela não tem como objetivo entrar profundamente no assunto, porque aí a gente precisaria dividir em módulos, né? Se houver interesse, eu até posso fazer isso, mas também me reconheço não sendo a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou estomoterapeuta, né? Eu não sou enfermeira especialista em feridas, né? E o que eu estou falando para vocês, estou compartilhando uma vivência, utilizando um material de apoio, que é o material fornecido pelo INCA. Mas se vocês tiverem muito interesse, eu posso realmente dar esse curso para vocês. Eu me preparo e dou esse curso, mas por hora é o suficiente para vocês saberem mais ou menos com o que vocês estão lidando.
Dito isso, vamos passar para outra etapa do vídeo. A próxima etapa do vídeo vamos fazer esse curativo, né? Na teoria, algumas pessoas pediram para eu fazer o vídeo filmando eu fazendo o curativo. Eu estou pensando em uma maneira viável, né, de fazer isso. Eu vou precisar de ter em casa uma terceira pessoa para ajudar, né, mas por hora eu não prometo, só estou respondendo aqui porque foi uma sugestão. No momento eu vou simular um curativo, eu vou falar sobre os cuidados, tá? Então já vai aí a resposta para quem também perguntou sobre isso, tá? Então, agora a gente vai simular, né, fazer uma simulação do que né, de como se fazer esse curativo. Então, em primeiro lugar, é preparar o material, né? Então, o que eu vou precisar para fazer o curativo de uma ferida oncológica? Eu vou precisar uma série de coisas? Não. É um curativo padrão, por isso qualquer profissional, auxiliar, técnico, enfermeiro, ele sabe fazer, né? Agora, dependendo do que a gente está vendo ali na ferida, a gente vai fazer a intervenção. Então, para fazer a intervenção, é interessante que seja guiado pelo profissional enfermeiro, porque aí o enfermeiro faz uma prescrição do curativo, né? O que deve ser posto, colocado, né? Feito. Mas aqui a gente vai simular que é o primeiro curativo do professor Abrão. Tá bom? Eu achei melhor didaticamente falar assim para vocês. Então, foi a partir da drenagem, quando ele começa a ter saída de secreção sanguinolenta. Então, a princípio, era só isso. Não tinha nenhum outro tipo de material naquela ferida. Não tinha fibrina, não tinha esfacelo, não tinha saída de secreção, não tinha exudato, tinha saída de sangue, né? Secreção sanguinolenta, tá bom? Então, é desse período que eu tô falando. Então, o que vocês vão precisar, né? Então, protejam o cabelo. Segunda coisa, lavar as mãos, né? Com água e sabão em grande quantidade. Então, você, né? Que vai fazer do seu marido, do seu irmão, do seu primo, né? Ou vice-versa, né? Você que vai fazer da sua mulher ou quem quer que seja. Primeiro passo é a higienização das mãos, vigorosa, com água e sabão. Eu recomendo que vocês lavem até a altura do cotovelo, tá bom? Retire esses adornos que eu adoro, né? Então, tirar anéis, aliança, porque tudo isso, né, facilita a presença de micro-organismos, tá bom? Na ocasião, como tinha muito sangue, eu colocava o óculos de proteção. Por quê? Para minha proteção, né, como EPI. Porque podia, né, respingar sangue no meu olho. E não é interessante você ter um fluido como sangue entrando numa mucosa ocular, nasal, oral, né? Então isso não é legal. E a máscara, né? Então eu trouxe aqui o material para mostrar para vocês, né? Então a máscara cirúrgica hoje não é difícil, né? A gente ter, porque todo mundo tem máscara, né? Só que não pode ser aquela máscara que você, de pano, que você usa por aí, põe a mão toda contaminada e vai fazer o curativo, né? Então não dá certo, né? Então a máscara, só que agora eu vou tirar porque um pouquinho sem máscara nessa vida ninguém merece. Outra coisa importante são as luvas, né? Então, as luvas, tá bom? As luvas são luvas de procedimento, né? Então, algumas pessoas também me perguntaram, mas Pro, você ensinou pra gente no hospital fazer com curativo com luva estéreo, mas e aqui está mostrando luva de procedimento? Esse negócio tá certo? Tá certo pelo seguinte, aqui eu tô em casa, né? Tô fazendo curativo somente do professor Abrão, né? Não tô no ambiente hospitalar, ou seja, o nível de contaminação em casa é bem menor, né? E se você não contaminar, é possível fazer com a luva de procedimento, visto que a luva cirúrgica, ela é bem cara,
né? Então aí o orçamento não fecha, né? Então a gente tem que ser bem honesto ao dizer isso, né? Claro que se alguém tiver condição, né? Por exemplo, eu recebi uma doação há um tempo atrás de luva cirúrgica, então eu usei e fiz os curativos naquela ocasião todos com a luva cirúrgica, né? E também cabe a pessoa ver da necessidade, mas pode ser feito na na cartilha do INCA, também ele descreve que você pode usar a luva de procedimento, não tem problema. Um cuidado é que ela fica aberta, então o fato de ficar aberta, ela pode gerar algum tipo de contaminação. Então, observa onde você guarda, observa para que você usa, né? Se você vai usar aí para fazer outra finalidade, tingir o cabelo, então cuidado, né? Para não ficar resíduo na luva de baixo e pegar essa luva e fazer o curativo. Então, cuidado importante. Gaze, né? Então, a gaze é importante porque ela é estéril, não se faz curativo com algodão, né? Como algumas pessoas podem pensar. O ideal é que seja a gaze assim, fechada individualmente, mas se você estiver fazendo também na casa para uma pessoa só, pode ser aquele pacote de gaze, né? Que vem mais gases juntas, mas o cuidado ali é porque você toca, você pode encostar nas gases de baixo e pode contaminar as gases de baixo. Então, precisa ter alguns cuidados, como, por exemplo, eu vou utilizar 4 pacotinhos desse de gaze. Então, eu sei que são mais ou menos 15 a 20 lâminas, né? Então, quando a gente fala em lâmina, às vezes o pessoal não sabe, né? O que é uma lâmina de gaze, né? Uma lâmina de gaze significa uma lâmina assim, tá? Então, aquele pacotão, se você for pegar, você já retira dali com a mão lavada, né? Com água e sabão, passado álcool gel, você pode tirar 20 lâminas, né? No caso da ferida do professor Abrão, eu utilizo 20 entre a gaze para lavar, limpar e também depois para fazer a cobertura do espaço morto, que eu já vou falar para vocês o que é, tá bom? Além disso, vocês vão precisar de uma solução de soro fisiológico, né? Então, o soro fisiológico é o melhor líquido antisséptico para fazer limpeza de feridas, né? Porque é uma solução isotônica, então ela não desidrata a ferida e também não deixa oleosa a região, nada. Pode ser desse modelo de frasco de 250 ou pode ser ampola, né? Frasco ampola pequeno, porque tem 10 ml. Só que esse daqui você vai ter que usar mais vezes. Eu recomendo que seja de 250. Porque você pode fazer a técnica conhecida como a técnica do chuveirinho. Ah, e o que vem a ser isso, professora? Vocês vão precisar uma agulha. Então, quem não é da área, cuidado, a gente abre a agulha assim, tá? E a gente vai tirar ela daqui, de preferência agulha 40x12, agulha rosa ou agulha romba, né? Que a gente fala que é a agulha que é mais calibrosa, porque ela vai ajudar de maneira mais fácil para você fazer o famoso chuveirinho, porque se for agulha fina não dá. Então vai ficar assim, ó, tá bom? Aí eu não tenho como mostrar aqui, mas você vai lavar a ferida. Por que tem que ser assim, professora? Porque ela faz uma pressão do soro. Se você só escorrer, ela não lava. Você precisa lavar. O curativo ele tem que ser bem limpo. O segredo do curativo é você limpar a área, né? Remover o tecido desvitalizado morto, né? Seja ele a necrose caseosa ou outro tipo de necrose, né? Você precisa remover, porque quando você remove, você cria a situação ali para o curativo, a lesão cicatrizar, né? Então, se você deixar sujo, não vai haver cicatrização, porque o tecido novo, ele não consegue ter espaço para respirar e para ele cicatrizar,
né? Então, o grande segredo é isso. Precisa colocar pomada, professora? Não. Nesse momento, não, porque nós estamos falando de um curativo que tem sangramento, lembra? Ele estava sangrando. Então, eu posso estar usando Transamin, né? Mas converse com o seu médico. Não é uma decisão do enfermeiro, ele precisa dividir essa informação com o médico do paciente. Ele pode usar compressão mecânica para tentar fazer hemostasia, ele pode usar o soro mais frio, né? Deixar esse soro algum tempo na geladeira, para esse soro ficar com uma temperatura mais baixa, e ele jogar esse soro mais frio na área que está sangrando também ajuda a diminuir o sangramento. E depois disso, né, vai ser pego a gase para fazer a oclusão, né, do espaço morto. E o que seria o espaço morto? O espaço morto é a cavidade que fica depois que abre a ferida, né? Então você vai ver que no termo popular as pessoas dizem que o câncer ele está comendo o tecido e não deixa de ser verdade. Então você vai vendo que vai fazendo buracos, depressões mesmo, né? Então fica um buraco. E o que eu faço naquele buraco? Eu coloco gaze. Esse buraco é conhecido como espaço morto. Então, a gente preenche com espaço morto. E depois você vai precisar de um material de cobertura. Então, na época que tudo começou, que só tinha o sangramento, antes da radioterapia, a gente usava esparadrapo. Ah, professora, mas esparadrapo machuca muito a pele adjacente, a pele ao redor. Verdade, tem toda a razão. Só que no caso do professor Abrão, não tinha outra opção. E como ele tem uma pele boa, bem resistente, então a gente colocava as tiras de esparadrapo, eu tirava com cuidado para fazer a troca, e a pele dele se manteve íntegra durante vários meses. Então, assim, foi uma coisa muito boa, que está muito relacionada à alimentação, né? Que também foi uma sugestão de uma pessoa para a gente falar sobre alimentação. Então, também a gente tem a programação de mais um vídeo, né? Falando sobre o que ele come, né? Então, aí vocês vão ver que isso também colaborou, assim, muito para que houvesse uma grande melhora. A ferida do professor Abrão teve uma excelente melhora, né? Eu tenho isso registrado em fotos, eu vou ver como que eu vou estar compartilhando isso com vocês, né? Porque muita gente perguntou, quer ver. Então, eu vou mostrar a sequência de imagens, né, de um ano atrás até os dias de hoje, mas vocês vão ver que a ferida melhorou muito, né, o que ajudou bastante, claro, que foi a medicação Vismodegib, né, a gente atribui a ela essa grande melhora, mas a alimentação, a nutrição do professor e o curativo, feito de maneira correta, assim como eu estou ensinando para vocês, ajudou muito a não ter infecção, tá? E a cobertura que a gente está usando hoje está sendo enfaixamento, porque foi a orientação que nos foi dada no setor de radioterapia. Então a enfermeira falou, não pode mais usar esparadrapo, porque a pele não vai aguentar, porque o raio ele queima a pele, né? E não seria interessante. Então, por conta disso, a gente passou a enfaixar até hoje, né? E vai deixar de enfaixar no momento que eu perceber que a pele ao redor ela já suporta, né? Um adesivo tipo esparadrapo, né? Ou até mesmo micropore ou transpore. Então, assim, já tá dando 28 minutos de vídeo, né? Eu gostaria de falar ainda mais um pouco sobre isso, mas não dá. E, assim, para as pessoas, né, que não tem um familiar que tenha, né, vontade de fazer esse curativo, o que ele pode fazer? Ele pode procurar um profissional da área, né, da área de enfermagem, né, não é fisioterapeuta, farmacêutico, nada disso. Curativo é competência da enfermagem. Então, ele pode procurar o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro.
As três categorias têm habilitação para fazer curativo, tanto a nível hospitalar quanto em casa, o curativo básico, né? Porém, o que difere é assim, o valor da hora-aula, da hora-aula não, o valor do curativo, né, de um enfermeiro, ele é mais caro, porque o enfermeiro, ele estudou mais tempo, ele tem ali um conhecimento muito maior, né, então é mais caro. Do técnico, um pouco menos, do auxiliar é mais acessível. Para vocês terem ideia, né, hoje o auxiliar, o menor preço para fazer um curativo em casa, R$ 30. Então, se você troca esse curativo 2 vezes, 3 vezes, você vai calculando. E quem dá o material é o paciente, então tem que fazer um bom cálculo. Então, às vezes, compensa bastante alguém da família que seja mais assim, corajoso, né? Assumir essa prática, que não é assim algo impossível de ser feito, é possível. Então, gente, eu agradeço assim imensamente a atenção de vocês, a participação, espero ter ajudado, né, com esse conhecimento que a gente adquiriu. E o próximo vídeo, para vocês se prepararem, a gente vai estar falando sobre os efeitos colaterais que o professor Abrão tem sofrido com o uso do Vismodegib. A gente achou esse tema relevante porque não é encontrado facilmente vídeo falando sobre isso, nem mesmo literatura. Então, a gente quer colaborar aí, né, com a difusão do uso do Vismodegib e dos estudos sobre ele, tá bom? Então, até a próxima, um grande abraço, não deixe de deixar o joinha, o like pra gente.